Seja bem-vindo a mais uma aula. E agora eu vou trazer um exemplo aqui, continuando a nossa aula sobre torre quente, tá? Vou trazer um exemplo aqui. Eu fiz essa modelagem aqui rápida, então foi justamente para poder exemplificar o que a gente já tinha falado na aula anterior sobre torre quente, tá? E deixa eu entrar para dentro da cena aqui que saiu. Tá assim o nosso projeto. Então, o nosso foco aqui é essa parte aqui, que é a torre quente, também chamada como torre de eletro. Na verdade, o nome correto é torre de eletro, tá? Então, aqui na nossa torre de eletro eu tenho a geladeira, tá? Eu tenho o nosso forno e eu tenho o nosso micro-ondas. Ok. Primeiro ponto que a gente precisa observar foi falado na aula passada sobre os manuais. Tanto da geladeira, que ela entrou aqui na nossa torre de eletro, por quê? Porque a geladeira, ela precisa ter uma folga aqui, ó, da parte da lateral da geladeira até as bases, tá? E também essa parte superior aqui e o afastamento com a parede. Isso tudo tá no manual, tá? Do eletro, no caso da geladeira. Interrompemos a sua programação normal para te pedir, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscrever, deixar o seu gostei para você não perder nenhum vídeo quando a gente publicar aqui no canal, e também para te avisar que aqui na descrição do vídeo, caso você queira se aperfeiçoar na melhor ferramenta para projetos de móveis planejados do mercado, vai ficar o link do nosso curso completo, onde você vai aprender modelagem, renderização, plano de corte, listagem de peças, orçamento. É o curso mais completo de Promob online. Então, confere aí o primeiro link na descrição e continue assistindo seu vídeo. Informando essas folgas que precisa ter, tá? Então, aqui se você vai incluir uma geladeira na sua torre de eletro, precisa ver a questão do manual dele, beleza? E aqui também do micro-ondas, a mesma forma. Pega o micro-ondas, qual é os afastamentos, qual é ali o espaço da furação que você precisa deixar para sua torre de eletro. Aí você vai ver no manual para você poder fazer, tá? Então aqui eu fiz tanto do forno como do micro-ondas. Vou ocultar aqui o forno para você ver o rasgo que eu deixei. Olha só, ficou assim, tá? Eu vou já te explicar como que você vai conseguir fazer esse rasgo aqui também. Vou voltar aqui o micro-ondas. Micro-ondas não, forno. Agora eu vou ocultar aqui o micro-ondas. Olha só, mesma coisa. Deixei o rasgo certinho aqui para o micro-ondas. E agora eu vou trazer novamente o micro-ondas, tá? Isso aqui foi mais para poder completar aqui. Não precisaria desse sistema de ventilação aqui, tá? Como eu falei, esse projeto eu fiz essa modelagem rápida, sem base nenhuma, em questão de nenhum projeto, tá? Foi só colocando alguns módulos aqui. Tem alguns erros também na modelagem, que, por exemplo, aqui, ó, aqui no tamponamento, ó, como essa chapa aqui, essa minha parede que ficou muito grande, então a chapa em si, ela não vem aqui, não tem esse tamanho todo, tá? Então ela morreu aqui. Então fiz isso aqui mais é para poder trazer essa aula aqui, tá? Então aqui não seria o sistema de ventilação desse meu micro-ondas do forno, não seria isso aqui. Eu vou já te mostrar como que eu fiz esse sistema de ventilação aqui para esse micro-ondas. Vou ocultar aqui o teto. E eu fiz dessa forma aqui, ó. Olha só, vou desmarcar aqui para mostrar módulos invisíveis. Olha só como que eu fiz. Aqui eu coloquei esse nicho e aqui também tem outro nicho. Já essa parte toda aqui, tá? Essa caixaria toda aqui eu deixei justamente pro meu forno e pro meu micro-ondas. E ele eu deixei aberto aqui. Olha só. Aqui tá aberto, que é justamente por conta do calor, ter onde o calor passar aqui, tá? Então aqui seria essa parte aqui do calor, tá? Aqui ele tá passando um pouquinho, tá? Então, como eu falei, só para exemplificar essa aula aqui, ó, não ficou bem certinho aqui o tamanho. É mais para te mostrar como que você pode fazer. Então aqui, essa minha cozinha, ela tá com MDF de 18 milímetros. A gente vai publicar, talvez já publicou no momento que você esteja assistindo esse vídeo aqui, tá? É uma aula e nessa aula a gente vai te ensinar como calcular as cargas para prateleiras e para gaveta. Como assim? Essa prateleira aqui que eu coloquei com essa chapa de 18 milímetros e esse tamanho aqui de largura tem uma carga padrão, tá? Tem um cálculo, a gente descobre qual o peso máximo que eu posso colocar aqui nessa prateleira para ela não arrebentar. Então isso é importante você fazer para você poder colocar um micro-ondas, para você poder colocar um forno e não ter problemas futuros, tá?
Então aqui eu tenho uma chapa de 18 milímetros e também, além da chapa, eu fiz essas réguas aqui. Olha só, tem essas duas réguas aqui, tá? No caso, elas estão com 8 milímetros. 8 milímetros aqui, tá? 8 não, 80 daqui, tá? No caso, aqui a largura dela. Beleza? Então, 18 milímetros também essas réguas e a minha prateleira tá com 18 milímetros. Da mesma forma, eu fiz com o forno. Olha só. Aqui no forno eu tenho do mesmo jeito que eu fiz ali, ó. Eu tenho aqui essa régua, eu tenho aqui minha prateleira e aqui eu tenho essa outra régua aqui, também de 18 milímetros, olha só. Que para poder aguentar o peso do meu forno. E aqui, ó, essa parte toda aqui, ó, ela tá aberta justamente por conta do calor, olha só. E aqui eu tenho essa entrada toda aqui, ó, pro ar e para saída de calor. Deixa eu voltar aqui para frente do meu projeto, tá? Então você conseguiu ver lá atrás como é que tava. Outro ponto importante é a tomada. Aqui nesse meu projeto, como que eu faria essas tomadas aqui? E aqui eu tenho algumas possibilidades, tá? Vou até tentar printar aqui para mim rabiscar aqui para ficar mais fácil de entender. A primeira possibilidade que eu teria era que nessa minha lateral aqui, ó, aqui, mais ou menos aqui, eu fazer um furo para poder passar o cabo para cá. E aqui atrás desse gaveteiro, nessa parede aqui, precisaria ter uma tomada mais ou menos aqui abaixo, tá? Aí o que que eu ia fazer? Dessas gavetas aqui, aonde estivesse ali a tomada, eu ia deixar uma gaveta menor, tá? Por exemplo, aqui, digamos que a tomada tá aqui, nesse espaço dessa gaveta. Então, essa gaveta aqui eu ia fazer menor do que as outras, tá? Justamente por conta dessa tomada, que teria aqui o cabo aqui do micro-ondas. Geralmente o cabo tá aqui, a ponta dele ia trazer para cá, para ligar aqui. Então, a primeira opção seria essa, tanto do micro-ondas como também micro-ondas no forno, como também do micro-ondas, quase não sai, tá? Outra observação é essa questão das tomadas para instalação. Você pode constar no manual, mas a maioria dos fornos e a maioria dos micro-ondas, eles pedem que tenha uma tomada exclusiva para esses itens. Ou seja, eu precisaria ter aqui duas tomadas, ou então aquela tomada dupla, não tem? Tomada dupla. Uma para me ligar o forno e a outra para ligar o micro-ondas. Então, essa aqui seria a primeira opção. A segunda opção aqui, de instalação, talvez para o micro-ondas não daria certo, eu teria que ter outra opção. Mas para o forno poderia dar certo, que é o que? Se eu tivesse uma tomada aqui abaixo. Por quê? Aqui eu tenho essa prateleira aqui, tá? Que ela tá tampando tudo. Então, o ar quente aqui, ele não vai passar para cá por conta da prateleira. Então, poderia ter um furo aqui e a tomada estaria aqui abaixo, tá? Então, seria outra opção. A outra seria aqui nesse mesmo módulo aqui da geladeira, porque a geladeira, ela fica aqui mais ou menos afastada ali. A maioria das geladeiras, elas pedem 10 centímetros da parede, tá? Então, aqui eu já teria uma tomada da geladeira e eu poderia ter também a tomada do micro-ondas e também a tomada do forno, tá? Então eu faria um furo aqui na lateral e passaria esses cabos para cá. Lembrando que, olha o manual, tá? Aconselho o seu manual em relação às tomadas. O seu manual não, o seu cliente em relação... Aconselho o seu manual. Aconselho o seu cliente em relação às tomadas, tá? Porque peça para ele, ou então pegue na internet, baixe o manual do forno, do micro-ondas e manda essa parte para o seu cliente, que é a parte da tomada. A maioria, como eu já falei, eles pedem que tenha uma tomada exclusiva para esse item, tá? Então aqui, nesse exemplo, eu teria que ter aqui 3 tomadas aqui, nesse nicho aqui, onde eu colocaria a geladeira. Uma para o micro-ondas, outra para o forno e outra para a geladeira. Claro que isso a gente vê, essas disponibilidades de tomada a gente vê antes de fazer o projeto, tá? Então, tá aqui, é um exemplo bem simples, uma cozinha que foi modelada bem rápido, só pra gente poder exemplificar aqui. A gente já falou sobre o tipo aqui de estrutura para poder aguentar aqui o peso tanto do micro-ondas como do forno. Lembrando, confira lá a aula sobre os cálculos para você saber qual o peso máximo que você pode colocar aqui. Mas como que você pode fazer esse furo? Vou te mostrar aqui uma forma prática. Digamos que eu vou até desenhar aqui por fora. Vou desenhar aqui na parede, para não bagunçar aqui.
Digamos que essa parte aqui vai ser o espelho, tá? Que seria esse espelho aqui pro meu forno e pro meu micro-ondas. Eu vou vir aqui, faço ele com geometria, vou colocar 18 milímetros, que é o que eu tô trabalhando. Aí, essa aqui seria a minha chapa. Agora eu vou criar outra geometria por cima dela, e essa geometria eu vou fazer do tamanho do furo. Por exemplo, esse primeiro aqui eu iria respeitar o tamanho do furo do micro-ondas. Então eu vou lá, olho no manual, descobri, digamos que é esse aqui, venho aqui e coloco também. Se eu estou trabalhando com MDF de 18 mm, coloco 18 mm. Vou clicar aqui do lado direito, centralizar em X, deixou ele centralizado. Agora eu clico no lado direito novamente, furar. Olha só, já tenho minha peça furada. Vou fazer a mesma coisa com o forno. Então eu vou, clico com o lado direito, ó, ficou amarela. Vou associar aqui a essa geometria aqui que eu já tinha criado. Vou colocar ela com 18 milímetros. Lado direito, centralizar em X, agora furar. Aqui, furar. Pronto. Isso aqui já seria esse espelho para me cobrir o meu forno. Depois que eu fiz ele, eu vou clicar com o lado direito, converter para painel horizontal. Olha só. Você faz aqui essa conversão. Deixa eu só desfazer aqui. Tem que ser... Vou clicar aqui na parede e vou clicar aqui novamente, ó. Pera aí. Vou desfazer bem aqui. Clica aqui que ele converteu isso aqui. Ó, pronto. Por que ele tinha convertido isso aqui? Que eu não tinha selecionado, tá? Cliquei na parede, eu vou clicar aqui novamente na minha peça. Agora, lado direito. Converter para painel horizontal. E olha só, agora ele converteu. Então aqui, no meu plano de corte, essa peça já é para sair. Porque eu converti ela, ela deixou de ser uma geometria, tá? E passou a ser um painel horizontal. Beleza? Só que lá em camadas, ela vai estar como geometria ainda, tá? Essa peça aqui. Ela é mais para poder pegar e respeitar também esse tipo de material aqui, ó. Então, se eu vir aqui e mudar aqui nessa caixaria, se eu colocar outro tipo de material, ele também vai mudar dessa minha peça aqui que eu acabei de criar. Então, foi assim que eu fiz esse espelho aqui, tá? Que eu fiz esse espelho aqui para colocar o nosso forno e o nosso micro-ondas, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.